Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso encontro de número 29 e hoje, pessoal, nós vamos começar o capítulo 17. O capítulo 17 ele é mais curtinho e tem poucas páginas, ele menos de 4 páginas. A gente vai poder ver no único encontro, certo, gente? Esse encontro de hoje a gente já vai encerrar o capítulo 17 e é um capítulo que eu acho fundamental, né? E fala sobre algo que muita gente pensa que é um tema já batido, sendo que eu sempre discordo disso. Sempre há algo mais a ser falado sobre ele, que é o tema da gratidão. Né? A gratidão é um dos temas mais vastos, mais amplos e mais transformadores na nossa vida. A visão do John Powell sobre a gratidão, ela é totalmente consonante com a minha. Eu acho incrível a forma com que ele pensa a gratidão, e eu acho legal porque ele leva para o campo das amizades, né? Sem essa questão da gente ser grato, né, pelas pessoas que são verdadeiramente nossos amigos, que querem o nosso bem, a gente não cresce para valer nessa vida. A gente só cresce quando a gente tem esse apoio incondicional dos nossos verdadeiros amigos. Então, acompanhe que com certeza vocês vão gostar bastante, viu, gente? Ele traz experiências de vida dele. Eu vou trazer também experiências da minha própria vida para esse estudo de hoje. Então vai ser muito rico. Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um joinha, um like no vídeo. Esse like é super importante, gente. É a partir desses likes que o canal pode crescer e atingir cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, né? Quanto mais likes tem nos vídeos, ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendação para outras pessoas que estejam pesquisando essas temáticas que a gente traz para cá. Acima de tudo, a comunicação interpessoal, né? Psicologia, comunicação não violenta, elas vão acabar caindo nesse vídeo e assim expandindo para mais pessoas. Então, eu conto com a gentileza de vocês de darem um like, um joinha no vídeo para contribuir para a expansão do canal e desses estudos, tá ok? O pessoal no Instagram, Isaías Costa 14, sempre eu coloco esses vídeos lá no IGTV para quem quiser acompanhar. Muita gente tem assistido pelo IGTV do Instagram, isso me deixa bastante feliz, né, de saber que essas mensagens estão chegando para mais e mais pessoas, né, esse conteúdo tão rico, né, que eu estou trazendo para cá. Convido vocês a me seguirem, né, que ainda não me acompanham por lá, porque além dos vídeos, eu também todos os dias compartilho frases, pensamentos, textos meus voltados para o autoconhecimento, motivação, desenvolvimento pessoal, filosofia, psicologia, diversas temáticas super interessantes para o nosso desenvolvimento, tá ok? Ou então no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, né? Muita gente prefere só ouvir, para os que preferem só ouvir, vocês têm essa possibilidade. Vocês podem fazer o download de todos esses estudos, inclusive do anterior que eu fiz, do Poder do Agora, tá tudo lá nos destaques. Vocês podem fazer todos os downloads para ouvir quando e onde quiser, deixar salvo no celular, no computador e ouvir mesmo sem a internet, né? Essa é a grande vantagem do podcast. Você pode ouvir mesmo sem a internet. Eu acho isso muito bacana, muito bom. Beleza, gente? Então acompanhe onde vocês acharem melhor e vamos lá começar, né? E já concluir hoje o capítulo 17 sobre a gratidão. O título dele é assim, gente: agradeçamos explicitamente aos que se revelam a nós. Ele diz assim: nossa segunda regra sugeriu que aprendêssemos a pensar em nós mesmos como dádivas a serem feitas e a pensar nos outros como dádivas oferecidas a nós. Aqui ele fala inúmeras vezes ao longo do livro. Quem acompanhou os estudos anteriores percebeu. Sempre que possível ele traz esse nome dádiva, né, que é um dom, é um presente. E sendo um presente, a gente pode inclusive levar para o presente como tempo presente. Eu acho isso tão incrível, né? E aí faz essa associação até com o poder do agora, né, que é transformador na nossa vida. Como resultado, a regra número 8 recomendava que agradecêssemos explicitamente os que nos escutaram. Escutar com empatia é sempre uma dádiva verdadeira. Essa frase aqui diz tudo, gente. Escutar com empatia é sempre uma dádiva verdadeira. Porque quando você escuta, é um pedacinho do seu próprio tempo de vida
que você disponibiliza para o outro. Você tem noção do quão grandioso é isso? A sua própria vida está sendo doada naquele momento para ouvir aquela pessoa. Nada pode ser maior do que isso, porque a nossa vida é o nosso maior bem, é o nosso maior patrimônio, é a nossa própria vida, entende? Então, quando a gente doa esse tempo para ouvir verdadeiramente alguém, isso é um presente gigante, que tenhamos isso muito internalizado em nós, certo? Assegura-nos que alguém deseja ficar conosco, partilhar nossa experiência. É doloroso estar só e ser malquisto. Ou seja, quanto mais a gente tem empatia no ouvir e no falar, melhor a gente vai ser visto pelos outros, melhores vão ser as nossas conexões, sabe? Entretanto, parece ainda mais arriscado e assustador pôr nossas mais sensíveis confidências nas mãos de outrem. E assim, quando recebemos o partilhar de outrem, é muito importante ser explicitamente agradecido. Acabamos de receber uma dádiva importante e valiosa, parte de outro ser humano e outra vida humana. Consequentemente, devemos praticar o hábito de agradecer aos outros por sua autorrevelação e por sua confiança em nós. Isso aqui é um pouco do que eu comentei no outro vídeo, gente. Eu fico super agradecido quando pessoas conseguem confiar em mim ao ponto de falar sobre as suas dores, sobre os seus sofrimentos, porque não é fácil, gente, você falar sobre aquilo que está fazendo você sofrer e você sabe que é algo muito pesado. Você confiar isso a alguém é algo assim grandiosíssimo, eu vejo, sabe? E eu sempre agradeço. Eu levo isso para minha própria profissão de psicanalista. Eu agradeço muito a cada um dos pacientes que vem até mim, porque eu sei que eles confiam na minha pessoa. Não é fácil você conseguir a confiança, ainda mais de alguém desconhecido, né? Porque para as pessoas que eu atendo, eu sou um desconhecido. E elas terem essa confiança é muito interessante. Isso se dá pela escuta empática. A gente exercitando essa escuta empática, é daí que surge a confiança. Lembrando que confiança é um fio, ela vem de fio. É como se fosse um fio energético que se conecta da pessoa que fala e da pessoa que ouve. Não é bacana isso? Continuando. Quando a autorrevelação é um óbvio risco, confiar um segredo íntimo e triste, a gratidão é mais fácil. Da mesma forma, é fácil e agradável agradecer uma autorrevelação que afirma a nós e a nosso valor. Ou seja, aqui quando a gente fala de tudo que é positivo, é uma maravilha, né? Quando alguém elogia você, alguém fala das suas qualidades, é maravilhoso. A gente escuta com alegria gigante. Fica um pouco mais difícil quando quem partilha oferece-se para nos conduzir aos vales da sua tristeza ou depressão. Também é difícil sentir gratidão quando os outros partilham conosco os seus problemas, labirintos pessoais que parecem não ter saída. Aqui é o lado negativo, que a maioria das pessoas, pelo fato de não exercitarem essa escuta empática e compassiva, elas querem fugir, elas querem sair o mais rápido possível. Isso aqui é a coisa mais comum do mundo. Essa aqui, gente, sabe o que tem a relação com isso? É aquela velha expressão que é da cultura brasileira. Nesse período de pandemia, eu tenho ouvido muitas pessoas e uma reflexão muito bacana que eu tenho acompanhado sobre essa questão do está tudo bem? Eu acho isso tão interessante porque aqui no Brasil, quando a gente fala, e aí amigo, tudo bem? A primeira coisa que a gente fala quando se aproxima de alguém é falar, amigo, amiga, tá tudo bem? E o que as pessoas respondem? Sim, tá tudo bem, tudo ótimo. Isso é cultural, gente, sendo que muitas vezes a pessoa não tá nada bem. Ela não tá se sentindo bem, ela tá passando por altos sofrimentos, por altas dificuldades, por altas dores. E aí, por conta da cultura, ela diz, tá tudo bem. E aí fica por isso. As pessoas não se aprofundam nos seus papos, nas suas conversas, porque elas ficam achando, poxa, eu não sou terapeuta. Elas ficam com esse pensamento. Como se a pessoa, se ela compartilhasse um pouco do que está passando, você fosse ser o terapeuta dela. Isso não existe. Às vezes o que ela quer é só ser ouvida, sabe? E aí, assim, isso é uma coisa que pode ser mudada. Pode ser mudada desde que a gente queira, né? De não ficar nessa superficialidade, de alguém chegar para você e perguntar se está tudo bem,
E não estando, você dizer, sim, tá tudo bem. E aí parar a conversa por aí. A gente pode ir mais além. Né? Eu gravei, gente, um podcast que eu quero deixar como sugestão para vocês, falando exatamente sobre isso. O título do podcast é bem provocativo. Né? O título dele é Está tudo bem mesmo? Com aquela interrogação. Está tudo bem mesmo? Muitas vezes não está. Né? Nesse podcast eu li um texto super bacana, né? Acho que era Stephanie Walking, se não me engano, o nome da autora do texto, e falava sobre nós mentirmos para nós mesmos. Quando a gente fica falando isso, tá tudo bem, sendo que não está, o que é isso? A gente está mentindo para si mesmo. E aí nesse texto super provocativo, ela falava sobre isso. Cada vez que a gente diz que tá tudo bem quando não está, a gente está mentindo para si mesmo. Então a gente pode mudar isso, né? Sendo mais empático, sendo mais compassivo e nós mesmos sendo mais transparentes, mais autênticos, mais verdadeiros. Esse é o caminho para uma transformação efetiva. Certo, gente? Então, não deixem de olhar aqui na descrição embaixo. Eu vou deixar o link para vocês ouvirem esse podcast super bacana. Ouçam, façam download, compartilhem com os amigos, que é um podcast super bacana que eu gravei lá para trás. Se não me engano, foi 2018. Foi por aí. Já tem um tempo que eu gravei esse podcast, mas muito bacana, muito atual. Né? Vai ser sempre muito atual porque isso faz parte da cultura brasileira. Uma cultura que guardou isso, não sei de onde, e continua se perpetuando até hoje, tá ok? É claro que é importante não chamar a si a responsabilidade desses problemas dos outros e fazê-los nossos. Contudo, é sempre difícil assistir de camarote a luta de alguém pela própria vida. Ou seja, que ele está falando que se alguém chega para você e diz que as coisas não estão lá tão bem, é muito difícil você ficar só ouvindo de camarote. A maioria das pessoas, às vezes eu me incluo nisso, acaba caindo, né, naquela possibilidade de querer dar soluções, de querer dar dicas para a pessoa, faça isso, faça aquilo. É muito difícil você simplesmente se colocar como um ouvido atento. Isso é treino, gente. A partir de muito treino que a gente vai se aperfeiçoando nisso, apenas em ouvir com atenção, com empatia, sem ficar dando pitaco, sem ficar dizendo faça isso, faça aquilo. Esse é um caminho de cura, gente, é um caminho de cura coletiva. Muito bacana, né? Acho que a situação em que é mais difícil ser francamente agradecido é a criada por uma autorrevelação que nos critica direta ou indiretamente. A maioria de nós é bastante experiente em ficar na defensiva. É quase tão instintivo como piscar os olhos quando alguma coisa roça nos nossos rostos. Se nos sentimos atacados, parece que alguma coisa dentro de nós se levanta em nossa defesa. Suponho que esse instinto pode ser atribuído a nossos proverbiais complexos de inferioridade. A crítica é apenas mais um golpe em um lugar já dolorido. Em geral, quanto mais sofremos de complexo de inferioridade, mais na defensiva nós ficamos. Isso aqui é uma grande verdade. Quanto mais sofremos de complexo de inferioridade, mais na defensiva nós ficamos. Somente os autoconfiantes parecem manter a compostura quando atacados. Ou seja, aqui ele está falando sobre a tendência da maioria das pessoas de ficarem na defensiva. Se alguém faz algum tipo de crítica, algum tipo de observação sobre algo que possa ser mudado, sobre algo que não foi tão bom, tão legal, a pessoa já fica logo na defensiva. Ah, não é comigo. Às vezes elas são até agressivas, né? Só que isso mostra o quê? Mostra que é um complexo de inferioridade muitas vezes. O mais interessante é isso, gente. Quando a pessoa ela não tem complexo de inferioridade e nem de superioridade, ela consegue ser humilde. Humilde é você aceitar quando algo você sente que é para o seu bem, algo que você precisa melhorar mesmo, e quando for alguma coisa que você sabe que não tem nada a ver, você simplesmente pensa, poxa, essa pessoa não me conhece, essa pessoa está equivocada. E aí você fica sereno, fica tranquilo. Conseguir esse equilíbrio não é fácil, mas é possível, desde que a gente busque esse autoconhecimento, a gente busque vencer esses dois complexos tão comuns, o de inferioridade, que nos coloca nessa vaidade, nessa arrogância, e o de superioridade, que também faz a mesma coisa, só que em polos diferentes.
né? Tanto o complexo de inferioridade como o de superioridade, eles estão relacionados com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência. Sendo que em visões diferentes. Não é bacana isso? Muita gente tem uma falsa ilusão, né? Daí que tem aquela expressão que às vezes o pessoal chama de falsa humildade. As pessoas com complexo de inferioridade que elas ficam nessa defensiva, não é comigo. Elas ficam nessa coisa, essa pessoa tá equivocada, ela tá falando as coisas nada a ver, às vezes quando ficam irritadas, o que é isso? Isso é orgulho, isso é prepotência, isso é vaidade. Para mudar isso é preciso humildade, é preciso mergulhar no autoconhecimento para que nessa humildade você se transforme e você consiga aceitar aquilo que você sabe que pode ser mudado, que pode ser melhorado em você, tá certo? Continuando. E contudo, sabemos como é difícil expressar nossas reações negativas. Quando alguém traz à baila um assunto que subentende alguma falha da nossa parte ou alguma reação negativa à nossa pessoa, podemos estar certos que essa pessoa provavelmente teve de reunir muita coragem para partilhar esse sentimento do tipo negativo conosco. Por isso, é muito importante ser explicitamente gratos por esse partilhar. Essa parte aqui, gente, é uma das partes que eu acho assim mais fortes dentro desse capítulo, porque fala sobre isso, sobre a gente desenvolver em nós essa humildade de reconhecer aquilo que precisa ser melhorado, de que precisa ser polido, digamos assim. Todos nós temos defeitos, temos muitas coisas assim mal resolvidas, coisas que podem melhorar muito, né? E aqui tá falando sobre isso, a questão da amizade, né? Tipo, nas entrelinhas do que ele colocou nesse parágrafo, ele está falando sobre as verdadeiras amizades. Quando você tem amigos verdadeiros, eles têm essa coragem de chegar para você, quase sempre assim no particular, né? E fazer você refletir sobre coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas em você. Aí aqui eu queria trazer um exemplo pessoal, gente, assim que até hoje eu lembro bastante dele. Lá para trás, né, eu comecei a escrever na internet, né, no blog, né, no Para Além do Agora, em 2012, mais ou menos no final de 2012. Né, em 2013, né, como eu estava ainda muito nesse embalo inicial, né, eu escrevia direto, assim, eu escrevia quase que diariamente, sabe? E aí o que acontece? Os textos eles começaram a chegar para mais pessoas e tal. Teve alguns textos que viralizaram nesse tempo, né? E aí o que acontece? Como eu estava começando nisso, veio nessa coisa tipo da vaidade, né? Eu fiquei pensando, poxa, eu estou fazendo um trabalho assim maravilhoso, eu estou mudando o mundo, eu estou sendo um revolucionário, né? Veio para mim essa coisa muito forte, né? Que é sinal que de falta de maturidade, né? Eu ainda não tinha maturidade nesse tempo, já faz um certo tempo, né? Eu era mais jovem do que eu sou hoje, e aí assim, isso me deixou meio cego, sabe? E meio assim, meio assim, aficionado nisso, nessa coisa de escrever todo dia, né? E aí o que acontece? Os meus melhores amigos, alguns perceberam isso, né? E teve uma pessoa em especial que teve essa coragem de chegar pra mim e dizer, poxa Isaías, é legal o que tu tá fazendo e tal, esses textos que tu tá compartilhando, eu sei que ajuda muita gente, mas vem cá, você percebe que tu tá falando só disso? Eu não percebia, gente, eu falo isso com muita sinceridade, eu não percebia que quando eu tava em conversas, coisas assim, o que eu mais fazia era ficar falando disso. Eu ficava, oh gente, aquele texto que eu escrevi, muito massa, teve um monte de comentário, a galera compartilhou, foi muito. Tudo que eu falava eu girava em torno disso. Eu tava me tornando super egocêntrico, assim, super ensimesmado. E aí essa minha amiga, de forma muito sutil, ela me alertou para isso. Quando ela falou, eu pensei, poxa, caramba, ela tá certa. E aí eu humildemente, né, falei para ela, poxa, muito obrigado. Eu agradeci. E aí depois desse dia, eu baixei a bola, como se diz, e aí eu percebi que o que eu fazia era só ser um canal, né, alguém que estava de forma genuína, né, fazendo algo em prol das pessoas, em prol de ajudar, né, de ser um canal mesmo, uma ponte,
né, que leva as pessoas a refletirem, a aos pouquinhos transformarem suas vidas. Eu não era meu mérito, era uma questão de realmente fazer algo de serviço para as pessoas. E aí uma coisa que derivou disso, né, que eu até conversei com ela numa outra ocasião, eu às vezes eu pegava algum texto assim que eu tinha gostado muito, que tinha tido boa repercussão, e aí eu ficava compartilhando assim no Facebook do pessoal. Eu parei de fazer isso, porque eu percebi, poxa, será que eles querem realmente ler? Né? Eu não pensava nisso antes, eu ficava, poxa, se eu ficar compartilhando esses textos, será que eles realmente vão querer ler? É algo genuíno? Eu parei com isso, e eu fiquei pensando, né? Foi algo que transformou minha vida completamente em relação a isso, de que quando você tem algo que está buscando, isso é muito real, gente, a questão da lei da atração. Quando você busca alguma coisa, genuinamente para a sua transformação, para o seu autoconhecimento, aquilo de alguma forma vai chegar até você, né, que é a tal da sincronicidade. Né? Se você quer ler sobre alguma coisa que fala sobre autoconhecimento, transformação, motivação, seja qual for o tema, quando você busca, aquilo chega até você. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, é verdade, isso faz todo sentido. Esses textos que eu estou escrevendo, alguém que for se conectar com essa vibe, com essa energia, vai acabar caindo neles. E aí eu parei com isso também, né? Que tudo isso são expressões da vaidade, né? Do orgulho, né? De você achar, poxa, eu sou grande, eu sou uma pessoa incrível. E tudo isso é ilusão, viu, gente? Assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa partilha, né, minha, né? Que foi um grande aprendizado. E eu só tenho a agradecer a essa minha amiga querida. Somos amigos até hoje. Acho que nós seremos amigos a vida inteira. E os amigos verdadeiros, gente, eles fazem isso. Eles nos dão o toque, né, de forma sutil, de forma carinhosa, sobre aquilo que é negativo em nós e que precisa ser transformado. É disso que o John Paul está falando aqui. Eu trouxe esse exemplo, mas certamente você pode levar para a sua vida, para o seu contexto, e saber que com certeza dentro da sua realidade você também já passou por isso. Coisas às vezes que no primeiro momento você pensou, poxa, caramba, ela tá falando de umas coisas essa pessoa tá falando de coisas assim tão negativas, mas você vai agradecer a ela, porque ela enxergou em você coisas que você mesmo não enxergava, tá ok? Continuando. Há muitos problemas e ciladas durante o crescimento de um relacionamento humano. A maneira como lidamos com as nossas reações negativas é decisiva. É muito importante reagir com gratidão quando o partilhar de outrem subentende uma falha de nossa parte ou alguma reação negativa à nossa pessoa. Se os outros não puderem partilhar conosco as suas reações negativas e tiverem de contê-las dentro de si mesmos, essa repressão vai acabar amargurando seus sentimentos para conosco. No fim, acabará por desafiar o próprio compromisso do seu amor. E se firmarmos o pé ou ficarmos indignados cada vez que os outros tentarem externar tais pensamentos ou sentimentos, eles logo desejarão desistir da comunicação conosco. Ou seja, quando a gente fica nessa defensiva, quando a gente fica achando que a outra pessoa ela está sendo injusta, ela está falando coisas que não tem nada a ver, né? Ou seja, é o ego, né? O ego falando. Quando a gente deixa o ego sobressair, acontece isso. Acontece um desgaste nos relacionamentos. A gente precisa ter abertura, a gente acolher, né? E se for algo realmente que não tem nada a ver, a gente na serenidade, na tranquilidade, na paz, a gente dizer, pô, não é por aí, né? Talvez você esteja enganado, mas nunca na base da acusação, nunca na base do julgamento, entende? É claro que julgamentos negativos estão sempre fora de questão em um relacionamento. Por exemplo, não direi a seu respeito, nem vou admitir que diga a meu respeito. Você é muito orgulhoso e mesquinho, nunca pensa nos outros e realmente não se importa comigo. Essa fala aqui, gente, é uma fala super agressiva, é uma fala que só fala de acusação. A pessoa está só acusando o outro. Ela diz, né? Você é muito orgulhoso e mesquinho, nunca pensa nos outros e realmente não se importa comigo. Ou seja, está só apontando o dedo, acusando, seu orgulhoso, seu prepotente.
E aí o que acontece? Quando a pessoa escuta isso, ela fica com raiva, ela fica pé da vida. Porque pode ser que a pessoa esteja exagerando. Na maioria das vezes, a pessoa realmente está exagerando. Quando você fala a pessoa é isso, inclusive essa é uma dica que eu dou pra vocês, viu, gente? Quando você fala você é isso, você é aquilo, o que é isso? Isso é rotular. Você está rotulando a pessoa, orgulhosa, prepotente, você é isso, você é aquilo. Não, gente, nós não somos tal coisa. Talvez nós estejamos daquele jeito porque a gente ainda precisa se lapidar, se trabalhar no processo do autoconhecimento, sabe? Então essas acusações não levam a nada. Na realidade elas levam ao quê? Ao desgaste do relacionamento. Aí continuando. Isso não seria falar apenas a sua verdade. Seria uma pretensão de falar a verdade, como se você fosse o dono da razão. E você não é. Definitivamente você não é. Seria muito diferente se eu dissesse: há ocasiões em que eu me sinto abandonado. Não percebo seu interesse por mim. Ó, aqui é muito diferente essa fala. Há ocasiões em que eu me sinto abandonado. Não percebo seu interesse por mim. Ou seja, a pessoa não está generalizando, ela está falando de situações, ela está falando dos seus sentimentos e das suas necessidades. Sabe o que é isso aqui, gente? O que ele colocou de forma super simples é a comunicação não violenta. Aqui ele está colocando de uma forma muito direta, muito objetiva, a CNV, comunicação não violenta. Qual é o princípio básico da CNV, da comunicação não violenta? É você expressar com muita sinceridade, com muita transparência, quais são as suas necessidades. Qual era a necessidade dessa pessoa, nesse exemplo que eu acabei de ler? Ela queria ser mais atendida na questão do afeto, né? de tempo de contato, de tempo juntos, né? Da pessoa ela não ficar pensando só em si, mas ela compartilhar momentos, de pensar na outra, de ser afetuosa com a outra. Ou seja, é como se ela estivesse muito ausente, e aí essa era a necessidade. Eu quero que você esteja mais perto, eu quero que você seja mais afetuoso, mais afetuosa comigo. Quando você faz isso, você leva a outra pessoa a refletir: poxa, ela está sendo muito sincera comigo, eu tô pisando na bola, eu tô vacilando, eu vou fazer diferente, eu vou ser mais afetuoso, entende? Se a outra pessoa ela tem sensibilidade, ela vai fazer isso. Se ela não tem, a coisa muda de figura, que é o que ele fala em seguida. Por semelhante honestidade e franqueza, devo ser grato. Se eu me colocasse na defensiva, em vez de ser grato por essa última afirmação, que ela vem da não violência, você acharia ainda mais difícil partilhar honesta e francamente comigo daqui para frente. Seria fortemente tentado a guardar para si seus sentimentos negativos, e isso seria o começo do fim do nosso relacionamento. E sempre é. Ou seja, que é uma fala muito forte e muito verdadeira, né? É o começo do fim. Porque não está havendo compreensão, gente. Essa é a palavra, compreensão. Se você compreende o que está se passando no sentimento da outra pessoa, você se conecta com ela. Mesmo que estejam tendo conflitos, discussões, brigas, né, alguma coisa assim que não esteja muito bem, mas você se conecta. Quando existe essa franqueza, essa sinceridade e você é honesto, você está sendo realmente franco, a conexão ela acontece. E muitas vezes o relacionamento ele pode ficar até mais forte, né, mais profundo. Se você fica na defensiva, é porque, mais uma vez, retomando o que eu disse agora há pouco, você está no orgulho, você está na prepotência. E quando você está assim, qual é a tendência natural? É a outra pessoa, aos pouquinhos, ir desistindo de você. Ela vai pensar: poxa, aquela pessoa não muda, ela é muito arrogante, ela é muito prepotente, eu vou me afastar dela. E aí é isso que acontece muitas vezes. Quem tem essa postura muito em si mesmada, muito rei na barriga, né, como se diz popularmente, a tendência dessas pessoas é cada vez terem menos conexões, menos amizades. Elas vão sendo colocadas de lado. Não queira isso para você. Vamos trabalhar a humildade, que quanto mais humildes nós formos, mais a gente amplia o nosso leque de possibilidades de amizades, de verdadeiras conexões. Conexões de amor, conexões profundas com as pessoas. Tá ok, gente? Lembro-me, aqui ele traz um exemplo pessoal nessa parte aqui, viu, gente? Lembro-me de uma jovem
que veio me ver em uma hora em que eu não estava disponível, em que eu não costumo estar disponível. Achei que estava caminhando 1 quilômetro a mais com ela. Nessa aqui, ele colocou entre aspas nessa parte porque é uma frase conhecida, né? Tipo um ditado, né? Ande 1 quilômetro a mais com a pessoa, né? De você fazer um esforço pessoal, digamos assim. Enquanto ouvia a sua revelação muito franca e honesta, eu às vezes dava sinais de entender como as coisas se ajustavam com pequenos e como se ele estivesse se conectando, sendo que ele não estava verdadeiramente. Após uma hora, ela se despediu amavelmente. Voltou alguns minutos mais tarde e disse: aqui é a fala dessa moça que tinha pedido, né, para que a ouvisse. Ela diz o seguinte: só queria acrescentar que senti que esta noite eu não fui ouvida. A minha impressão foi que você escutou apenas o tempo suficiente para me classificar. Senti raiva ao pensar que a minha comunicação estava sendo classificada e arquivada sob títulos definidos. Não sei se você realmente não estava escutando ou se realmente estava me classificando, mas de qualquer forma, a minha interpretação e reação foram essas. Ou seja, ela teve muita coragem de falar a verdade, e sendo muito direta, ela falou a verdade para ele. Ele estava lá de corpo presente, porque ele estava com raiva dela ter contactado no momento que ele não estaria, assim, ouvindo as pessoas, né? Trabalhando nessa questão do aconselhamento e tal. Ela sentiu que ele não estava se colocando verdadeiramente para ouvi-la. E ela teve a coragem de falar a verdade para ele. A verdade, gente, muitas vezes ela dói, né? Assim, ela dói, às vezes faz com que a gente olhe para si, né, e se sinta muito mal, muitas vezes. Mas isso é necessário. É assim que a gente cresce. É sendo confrontado com as nossas sombras, muitas vezes de uma forma assim muito direta, né? Como uma voadora, né? Como as pessoas às vezes dizem brincando, né? Foi o que aconteceu aqui. Ela deu uma voadora nele, né? Para que ele se tocasse, né? De que ele realmente não estava disponível. Ele estava lá de corpo presente e ela se sentiu muito mal porque ela não foi verdadeiramente ouvida por ele. Aí ele continua: o que acha? Essa foi uma boa comunicação? Ela não deveria ter dito isso? A minha resposta foi: ele foi bastante honesto com ela. Obrigado por ter a coragem de me dizer isso. Deve ter sido bastante difícil. Mas você o disse bem. Realmente não sei se a estava escutando da maneira certa. Minha primeira impressão é de que não a estava simplesmente classificando. Entretanto, vou certamente pensar nisso. Por enquanto, só posso ser agradecido por sua honestidade e por sua confiança em mim. Ou seja, ele trabalhou a gratidão. Ele foi super grato por ela ter dito a verdade para ele. E certamente isso fez com que ele mudasse, pelo menos um pouco, né? Para ser assim mais, eu diria, esforçado seria a palavra. Ele tem mais esforço pessoal. Ele estava cansado, provavelmente. Devia ter sido um dia que trabalhou muito, mas ter esse esforço pessoal de ir um pouco mais, né? E de mesmo cansado se colocar nesse papel de ouvir com atenção. Certamente ele passou a fazer isso com muito mais verdade, com muito mais disposição depois dessa experiência. Experiências assim, gente, sempre nos transformam. Esse exemplo que eu coloquei para vocês, né, meu, foi super transformador. De lá para cá, nunca mais eu cometi esse mesmo erro que eu falei, né? De ser essa pessoa que fala sempre sobre a mesma coisa. Poxa, isso daqui foi incrível e tal. Não, né? Nunca mais eu fiz isso. Ou seja, às vezes a gente precisa, né, desses chacoalhões gigantes para que a gente acorde e faça diferente. Haja de forma diferente. Acho que se ela não tivesse conseguido dizer essas coisas, ou se eu tivesse reagido de maneira defensiva, magoada ou zangada, o relacionamento estaria ameaçado. As linhas de comunicação entre nós poderiam ter sido interrompidas. Ou seja, ela poderia olhar para ele e assim já começar a julgar e dizer: poxa, esse cara não é um bom terapeuta, nunca mais eu vou para ele. Ele não sabe me ouvir, ele não se coloca como um bom ouvinte, o papel que é de um terapeuta. Então eu vou procurar outra pessoa, eu vou ser atendida por outra pessoa.
Muitas vezes é isso que acontece, principalmente com profissionais que ainda estão começando. Eles estão lá e a pessoa some, de repente nunca mais volta. E ela pensa, poxa, o que aconteceu? Muitas vezes foi porque você não teve esse acolhimento como deveria, né? Você não se colocou 100% como um ouvinte para aquela pessoa. E as pessoas, elas sentem isso, elas sentem na nossa própria vibração, no nosso próprio jeito de ser, na nossa própria linguagem corporal. Ela diz tudo, né? E a pessoa, quando ela tem sensibilidade, ela saca isso na hora. Se eu considero uma dádiva a ser feita e considero o fato de se revelar a mim como a entrega dessa dádiva, certamente desejarei agradecer-lhe. Além do conteúdo da sua revelação, você também me dá a sua confiança. Confia-me uma honesta e franca revelação de si mesmo. Obviamente, está correndo risco da vulnerabilidade pessoal. Está ciente da possibilidade de que eu rejeite ou ridicularize a sua revelação, ou poderia reagir mal, parecendo magoado ou zangado, ou demonstrando estar desapontado com você. Poderia mesmo recusar-me a ouvir o seu partilhar. Contudo, ao se revelar, você oferece sua dádiva com mãos trêmulas e inseguras. Obrigado, obrigado, mais uma vez, obrigado. Aqui ele conclui, né, ele traz uma frase muito interessante, né, de uma obra do William Shakespeare, Rei Lear, que diz assim: a ingratidão é mais afiada do que os dentes de uma serpente. Uma frase muito forte, né? A ingratidão é mais afiada do que os dentes de uma serpente. Ou seja, ele conclui, gente, esse capítulo sendo muito humano, né, sendo muito, assim, nos levando a refletir, né, que quando alguém ela fala sobre as suas dores, os seus sofrimentos, as suas dificuldades com você, ela vai se tremendo, gente. Ela vai morrendo de medo de ser julgada, de ser condenada por você. Às vezes ela tá cheia de condicionamentos, né? De que aquilo que ela fez é um pecado, de que aquilo ali vai levá-la para o inferno. E ela tá lá com aquele peso nas costas, aquela coisa gigante. E ela se abrir para você, para falar sobre isso, ela vai para lá se tremendo. E quando você tem acolhimento, ela pode se transformar completamente. Ela pode jogar todo aquele peso para fora. Percebe como isso é grandioso? Então, que a gente desenvolva em nós, né, essa escuta atenta, né, isso é super importante. A gente ter essa empatia para ouvir, sem ficar dando pitaco, sem ficar julgando, né, porque dessa forma a gente se conecta verdadeiramente com as pessoas. Beleza, gente? Aí ele traz uma frase que conclui tudo, né, no capítulo, é uma frase resumo, que diz assim: é difícil ser grato aos que partilham conosco seus problemas e labirintos pessoais. É duro assistir à luta de alguém pela própria vida. Ou seja, aqui é uma frase que resume bastante, né, o que foi dito nesse capítulo. Né, todos nós temos dores, né, temos sofrimentos, e a gente ter pessoas que nos ouvem, né, que se colocam de prontidão para nos ouvir, isso é maravilhoso. São realmente dádivas divinas e profundas nos relacionamentos. E, gente, com isso eu concluo um capítulo e uma parte do livro, né, que esse livro ele é dividido em 4 partes, e com esse capítulo ele acaba a parte 3 do livro, que ela é muito focada nessa questão do ouvir, né? E eu até comentei um pouco sobre isso, né? A meu ver, essa parte 3 é a parte mais importante do livro. É a parte do livro que traz os ensinamentos mais profundos, né? Coisas realmente que, se você tiver com acolhimento, tiver muito atento, podem ser extremamente transformadoras para a sua vida. No próximo capítulo, no próximo encontro, a gente vai começar o capítulo 18, que já faz parte do capítulo, da parte 4 do livro, a parte final do livro. A gente já vai estar se encaminhando para os últimos capítulos desse livro, dessa obra. Não deixem de dar um like, um curtir no vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, alguma coisa que queiram compartilhar, comentem aqui embaixo. É uma alegria ler os comentários de vocês. Fiquem à vontade para isso. E vamos seguindo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.